de começar, eu vou dar uns recadinhos sobre a semana que vem. E lembrando que essas lives, resumo de livro com comentário das segundas-feiras, elas não ficam gravadas aqui no Instagram. Assim que termina a live, eu coloco lá no meu canal do YouTube. Para acessar o canal, é só clicar no link da bio que ele vai direcionar vocês para lá. E lá vai ter a parte 1 e 2 do livro, né, desse livro. Então hoje vai ser a parte 3 e na semana que vem a gente encerra. Só tem uma coisinha assim, na semana que vem, essa live vai acontecer de manhã, às 10h06, porque à tarde, na segunda-feira, começa a jornada da semana de lives. Então, e eu tô preparando bastante coisa bem legal para nós. E se eu fosse vocês, eu não perderia. Vai ter algumas coisas. Eu tô preparando assim conteúdos bem bacanas pra gente falar e se aprofundar um pouco mais. Então, por conta da semana de lives da semana que vem, a finalização do resumo do livro na semana que vem vai ser às 10h06 e às 14h47 inicia então a semana de lives. E não percam, porque eu vou trazer bastante coisa boa e que vai ajudar vocês nessa jornada. E eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, né? O fim do ano já tá aí, né? Já é novembro, pra gente pelo menos terminar com a sensação assim, eu fiz alguma coisa por mim, eu fiz alguma coisa na minha vida, eu consegui dar um passinho por menor que seja. Então, semana que vem, aí na segunda-feira mesmo, eu vou colocar o cronograma das lives, né? O que vai ser tratado em cada dia, para que vocês já possam acompanhar. E um detalhe importante, as lives da semana de lives, elas não vão ficar gravadas, nem no Instagram, nem no YouTube. Então, vocês têm que vir e assistir no horário para poder acompanhar, certo? Hoje nós vamos falar sobre as regras da boa sorte da quinta até a oitava. Na semana passada nós falamos da primeira à quarta. Eu só vou dar uma recapitulada rapidinho da primeira à quarta e depois a gente já começa da quinta à oitava. Então, a primeira regra da boa sorte é assim: a sorte, com letra minúscula, não dura muito tempo, pois não depende de você. A boa sorte, e essa com letra maiúscula, é criada por você mesmo, por isso dura para sempre. Então, quer dizer assim, que a sorte, como aquela que a gente diz assim, que ficou esperando, aconteceu, ganhou na loteria, ganhou um dinheiro inesperado, ganhou uma herança, como no início do livro acontece, essa não depende de nenhum de nós, né? Pela pessoa ter recebido sem não vou dizer assim, nenhum esforço, ela recebeu de presente, ela não soube como é que foi tudo que foi feito para que ela conseguisse aquela sorte, ela acaba se perdendo, ela não dá o devido valor. E já a boa sorte não, né? Aquela que cada um vai cultivar e vai saber do início ao fim. Por exemplo, se eu quero fazer um bolo, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo de um bolo, da sorte da boa sorte. Alguém quer um bolo, aí ganha o bolo pronto. É como se fosse. É a sorte com letra minúscula, né? Ganhou o bolo. Esse bolo, ela não sabe o que foi, como ele foi feito, né? Muitas vezes pode dizer assim, tá bom, não tá bom, comeu, e aí deixa lá. Mas quando, eu quero um bolo. Desculpa. Mas vai lá, faz o bolo, pega todos os ingredientes. Então, assim,
é um outro, tem um outro significado. Ela sabe como é que foi feita, sabe todos os passos, como é que chegou desde o início ali da farinha, dos ovos, do leite, até chegar naquele bolo pronto. Então é mais ou menos isso, né? É essa a diferença entre sorte e boa sorte. E também tem a ver assim, ó. A diferença é o acompanhar a jornada, a caminhada, o percurso, né? O bolo, quando tu recebe pronto, ou tu liga para um lugar aí, pede um bolo, ou vai no supermercado, compra um bolo, tu não sabe como é que, quais foram todos os processos. Ou simplesmente tu ganhou o bolo, tá ali, tá pronto, tá, comeu, né? Mas quando tu faz, aí tem um outro sabor, tem um outro olhar. Aí é o tempo de preparar a massa, de separar os ingredientes, de colocar para assar. Então tu participa de todo o processo. E aí tu dá mais valor, né? E de uma maneira simples, seria essa a diferença entre a sorte e a boa sorte. A segunda regra diz assim: ó, muitos são os que querem ter boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. Por exemplo, a gente quer muitas coisas boas, quer enriquecer, quer várias coisas para nossa vida, quer uma vida melhor, mas poucos de nós vão em busca daquelas coisas que acreditam, né? E vão fazer de tudo para conseguir aquilo que quer. Um emprego melhor, uma vida melhor, uma situação melhor. E aí ou é aquele caso de dizer assim, mas eu vou esperar que Deus me ajude. Deus te ajuda, mas tu também tem que fazer a tua parte, né? Não fazer nada e ficar esperando que as coisas caiam do céu, aí tu não tá buscando a tua boa sorte, né? Tu tá esperando que algo de bom aconteça, mas também não tá fazendo nada por isso. A terceira regra é: se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias, quer dizer, fazer algo de diferente, né? E aí, trazendo para a história, os dois, o Nott e o Cid foram os dois cavaleiros que foram em busca do trevo mágico no Bosque Encantado. E aí o Merlin falou para eles que nasceria ali dentro de alguns dias um trevo mágico, né, que traria sorte infinita para aquele que o possuísse. Mas aí assim, eles começaram a procurar os seres encantados da floresta e eles começaram a dizer para os dois, tanto para o Nott quanto para o Cid, que naquela floresta nunca nasceu nem nunca ia nascer nenhum trevo encantado. Porque o trevo encantado, ele precisava que tivesse algumas condições para que ele pudesse nascer. Aí então, e o Nott, que era o cavaleiro da capa preta e do corcel negro, ele sempre era o primeiro a se encontrar com esses seres encantados. Ele recebia essa informação primeiro. E aí, assim, ele não tinha muita paciência para ouvir, ele só queria ouvir aquilo que ele tinha perguntado e não parava muito. E o Cid sempre chegava atrasado, vamos dizer assim, né? Sempre chegava depois. E eles tinham as mesmas informações, só que a diferença entre o Nott e o Cid é que o Nott, ele queria saber onde é que ia nascer o trevo. E o Cid, ele começou a perceber que o Bosque Encantado, com aquelas condições, ele não ia... nenhum trevo mágico teria condições de se desenvolver ali. Aí então, o que ele começou a fazer? Primeiro ele renovou a terra,
Aí depois ele trouxe água para o lugar ali onde o trechinho onde ele tinha conseguido carregar a terra. Aí depois ele limpou a copa das árvores, né, para que o trevo recebesse a mesma quantidade de sol e de sombra, né? E aí então assim, a terra era adubada, a água, quando ele recebeu a água, que ele puxou a água ali ele fez um braço do lago, ao carregar, fazer um braço do lago, ele não só levou água para aquele lugar, mas ele também ajudou a dama do lago, porque ela não conseguia dormir por conta de que os seres encantados, que eram as flores mágicas, precisavam dormir durante o dia para cantar de noite, para que a água do rio evaporasse. E como ele puxou um braço de água do lago, a dama do lago poderia dormir a hora que ela quisesse. Então, quer dizer, isso já entra na quarta regra da boa sorte, né? Que diz assim: preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai sorte. Então, quando ele trouxe a água, ele permitiu com que o lago não transbordasse mais, e com isso a dama do lago poderia dormir a hora que ela quisesse. Quando ele tirou as folhas secas e os galhos secos das árvores, para que ali onde, naquele trechinho de terra, pudesse receber a mesma quantidade de sol e de sombra, ele também beneficiou as árvores, porque fazia muito tempo que aquelas árvores, ninguém tirava as folhas secas dela. Então, quer dizer assim, a boa sorte não é só para a pessoa, né? E aí eu vou trazer um exemplo bem pessoal de boa sorte. É assim, ó, quando eu faço esse resumo de livro e eu trago para vocês, e à medida que eu vou estudando, eu também estou me beneficiando, porque não é só o fato de ler, é ler e entender a mensagem que ele está lendo. A partir do momento que eu entendo, eu aplico na minha vida e eu compartilho isso com vocês. Então, assim, a boa sorte, ela não é egoísta, ela não fica só para a pessoa, ela é compartilhada, né? Então, e já a sorte não, a sorte com letra minúscula, tu recebe ela muitas vezes por conta do acaso, mas como tu não cultivou, tu não fez de tudo para que ela se desenvolvesse, nem sempre tu consegue manter. Por isso que ela se perde tão rápido. E aí a gente já entra na quinta lei da boa sorte. E aí, assim, a quinta lei da boa sorte é: se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. E aí ela está se referindo assim, ó, em relação ao Cid, né? Ele estava ele estava preparando, assim, o terreno. Eu disse, bom, se o trevo mágico fosse nascer aqui na floresta, esse lugar que ele estava arrumando seria um lugar adequado para que o trevo... Oi, Cristina, tudo bem? Para que o trevo se desenvolvesse. E aí, então, como ele foi visitando todos os seres encantados, e todos eles diziam a mesma coisa para ele, tanto para o norte quanto para o Cid. Aqui no Bosque Encantado não nasceu nem nunca vai nascer um trevo de 4 folhas. Por que será, né? Porque eles, quem queria saber, só estava interessado em saber se ia nascer ou não. E não o que precisava fazer para que ele pudesse nascer. E aí uma das últimas instruções que ele recebeu foi da sequoia, que era a árvore mais antiga da floresta.
ela disse que ela falou que o trevo o trevo mágico para nascer, ele precisava da mesma quantidade de sol e a mesma quantidade de sombra. E aí ele até chegou meio cansado, né? E ele disse assim: ah, então eu vou ter que tirar essas. Ele pediu permissão para tirar os galhos secos das árvores e aí a Sequoia disse: olha, não precisa nem de permissão, porque as pessoas que moram aqui, os humanos que moram aqui são muito preguiçosos, né? E as árvores vão ficar muito contentes se ele fizesse isso. Aí ele fez naquela noite, tirou os galhos secos e as folhas secas da árvore, e aí restava ainda um dia antes do que tinha sido que o Merlin falou que o trevo mágico ia nascer. E aí ele pegou e aí ele disse assim: bom, então eu já fiz tudo que eu acho que um trevo mágico, se ele fosse nascer, ele ele precisaria. Aí eu vou reservar o dia de amanhã para ver se não faltou nada, né? Se precisa de mais alguma coisa que seja necessária para fazer. E E aí, uma das características de cada um, das diferenças de cada um, é que assim, ó, entre o Notch e o Cid, né? Eles foram procurar a mãe das pedras. Se eles já tinham perguntado para quase todos os seres encantados do Bosque Encantado, onde é que o trevo mágico ia nascer. Aí a diferença, né? O Notch perguntava onde é que o trevo mágico ia nascer, então ele estava procurando sorte, e o Cid perguntava o que precisava para que um trevo mágico para ele nascer, né? Quais eram as condições. E aí o Notch, então, foi o primeiro, subiu no penhasco dos penhascos, quer dizer, o lugar mais alto. E aí ele chegou lá e encontrou a mãe das pedras. E ele perguntou para ela onde é que, fez a pergunta que ele sempre fazia, né? Onde é que o trevo mágico ia nascer, né? Se ia nascer em algum lugar daquele bosque encantado. Ela começou a rir dele e disse que não nasceria nenhum trevo mágico naquele lugar, né? Porque tinha muitas pedras. E os trevos mágicos, os trevos de 4 folhas não conseguiam nascer num lugar com muitas pedras. E aí o Notch falou assim, ó, queria confirmar com alguém, com mais alguém o que ele já sabia, que no bosque encantado não nasceria nem trevo mágico e que ele não era uma pessoa de sorte. Então, quer dizer, ele só estava, à medida com que ele encontrava os seres encantados da floresta, ele estava confirmando que ele não tinha aquilo que ele achava que ele não tinha sorte, mas a diferença é que a notícia, quem recebia em primeira mão era sempre ele. E ele estava querendo encontrar sorte e não a boa sorte. Quer dizer, ele queria encontrar o trevo mágico, né? E aí então, nesse mesmo dia, o Cid acordou um pouco mais tarde, porque tinha arrancado os galhos. Ele disse, bom, ele olhava para aquele lugar que ele estava preparando e ele achava que não faltava nada. Mas ele ia sair para procurar, para ver se ele tinha alguma intuição, alguma ideia de encontrar alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Quer dizer, ele achava que tinha tudo ali, mas mesmo assim, como ele tinha ainda um dia, ele foi ver assim, ó, o que é desnecessário, mas que é muito importante para que o trevo mágico possa nascer e possa crescer. E até então ele estava sem ideia. Ele começou a caminhar, caminhou bastante tempo e aí ele teve a ideia de subir no lugar mais alto,
né, do Bosque Encantado. Ele disse, quem sabe do lugar mais alto eu tenho uma visão melhor e vou poder entender, e lá de cima eu vou conseguir ver o que tá faltando, se é que tá faltando alguma coisa. Aí ele pensou assim, mas é muito longe, eu vou perder muito tempo, né? Mas se tiver que fazer alguma coisa, eu vou perder muito tempo. E aí, assim, mas se ele não fosse, ele também não ia ter como saber. Aí ele foi subindo, né, apreciando a paisagem. E aí quando chegou lá no penhasco dos penhascos, ele se sentou e começou, e sem ideia nenhuma ainda, sentou lá e começou a observar a paisagem. E aí de repente alguém começa a falar com ele, né? Era Stone, o Senhor das Pedras. E aí aí o Cid, ela perguntou para ele assim, tu é o outro cavaleiro também que tá procurando o tal do trevo mágico? Eu já disse pro cavaleiro que teve aqui antes, que aqui no Bosque Encantado não nasce nenhum trevo mágico de 4 folhas. E aí o Cid bem assim, como assim? Você disse trevo de 4 folhas? Sim, eu já falei pro outro cavaleiro que aqui não nasce trevo de 4 folhas. Trevo de 3 folhas até nasce, porque ele é mais resistente. Mas o trevo de 4 folhas, ele é muito sensível. E aqui não nasce porque tem muitas pedras, né? Então, por isso que não nasce. Aí quando o Cid teve essa informação, ele agradeceu e desceu correndo. E aí ele foi... ele desceu correndo e chegou em tempo ainda, chegou faltando 2 horas para anoitecer e tirou todas as pedrinhas que ainda estavam ali, né? E ele estava com uma sensação assim de... estava realizado e com uma sensação de dever cumprido, né? E tava tranquilo, assim, porque ele fez tudo que ele achou que ele precisaria fazer. E aí, assim, de noite, antes de dormir, aí ele falou ainda, né? Que bom que ele não deixou a poda das árvores, dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, ele nunca ia saber que os trevos não nascem em lugares onde tem muita pedra. Então, quer dizer assim, se ele tivesse deixado uma atividade do dia anterior, ia se acumular, aí ele ia amanhecer, ele ia ficar ocupado tirando os galhos, ele não ia dar tempo dele subir nos penhascos, e poderia ser que o trevo não nascesse por conta das pedras que tinham no lugar. Então, eu anotei aqui, eu fiz uma anotação em relação ao Cid, né? Aí diz assim, porque muitas vezes dizemos que já fizemos tudo o que deveria ser feito e às vezes pode estar tudo certinho. Oi, mãe, tudo bem? No entanto, falta o mais importante, que é sentir o objetivo desejado. Já é sem dúvida, sem medo, sem pensar no como vai conseguir. E esta dúvida, medo e insegurança que nos afasta dos nossos sonhos, porque nós não nos sentimos merecedores. É em relação assim, à medida que o Cid ia fazendo tudo aquilo que os seres encantados diziam que era importante para que o trevo mágico pudesse nascer, ele já ia tendo a sensação, e ele sonhava com isso, a cada passo que ele dava, a cada coisa que ele fazia,
ele já tinha o trevo, ele já conseguia visualizar com mais clareza, com mais nitidez, né? Então ele já tinha como se o trevo, ele já conseguia imaginar, e foi na última noite, assim, ele já conseguiu imaginar o trevo nascendo naquele lugar ali onde ele tinha preparado, né? Então quer dizer assim, ele fez tudo que os seres encantados foram dizendo para ele fazer, e ele já foi, e à medida que ele ia fazendo, ele já ia imaginando como se o trevo já estivesse se desenvolvendo ali. A cada coisa que ele ia fazendo, esse sentimento ia ficando mais forte, né? E aí, assim, independente do resultado, né? Ele não ficou. Ele imaginava o trevo como se fosse dele, mas não tinha nenhuma cobrança, que ele já estava como certo. E, e aí ainda diz assim: acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele ia saber se o trevo mágico ia nascer ali, naquele lugar onde ele preparou ou não, né? Quer dizer, o trevo mágico ia lançar suas sementes, mas ele cultivou e preparou todo o terreno para que a boa sorte se desenvolvesse. Aí a sexta regra da boa sorte diz assim: ó, às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível, que é o que aconteceria com o Cid. Ele preparou todo o terreno, mas se ele não ficasse sabendo que o trevo mágico de 4 folhas não nasceria num lugar que tivesse muitas pedras, a boa sorte não ia chegar, né? Então, o que é isso, a boa sorte? É fazer tudo o que for necessário, e aí chega uma hora, olha de fora e vê, tá, e agora o que precisa? É como se fosse assim, a olhar lá de cima dos penhascos, do penhasco dos penhascos, e ver o que mais está faltando aqui. E ele diz assim, o que aparentemente é desnecessário, mas é imprescindível. É desnecessário, mas é extremamente importante para que a boa sorte, ou para que isso que a gente quer se realize, né? É nesse sentido que ele está dizendo. E aí, a sexta parte da história diz assim: o encontro dos cavaleiros no bosque encantado. Aí quando o Cid estava se preparando para dormir, ele estava visualizando, imaginando o trevo de 4 folhas já nascendo ali naquele lugar. E o Norte estava cavalgando, procurando um lugar para passar a noite. Ele não queria voltar sozinho, ele ia ficar até o final para ver se realmente o que o Merlin estava falando era verdade, ou aquilo que ele achava que era que ele não tinha sorte e que não ia nascer nenhum trevo encantado no bosque encantado se confirmasse, né? E ele também não queria passar vergonha sozinho. Aí ele estava indo procurando um lugar para descansar, e ele viu um clarão na parte do bosque. Lembra que o bosque era totalmente escuro, né? E ele viu um clarão na parte do bosque e viu que entrava a luz da lua ali naquele lugar. E lá, nesse lugar, ele viu um pedaço de terra diferente do resto e alguém deitado próximo. Era o Cid que estava deitado ali próximo, né? E aí ele encontrou o Cid, e aí perguntou pro Cid assim: ah, e aí encontrou o tal do... descobriu onde vai nascer o trevo mágico? E aí o Cid disse assim: ah, já faz uns 3 dias que eu não tô procurando, né? Desde que eu falei com o gnomo, e aí eu parei de procurar. Mas olha aqui o que eu fiz.
né? E aí começou a contar, bem animado, para o Notch, o que ele tinha feito naquele terreno, as histórias que ele tinha passado, os seres que ele tinha ajudado, todas as melhorias, as benfeitorias. E aí, nesse momento, o Notch interrompeu ele, indignado, né? Porque a vibração do Notch era outra. Aí o Notch, bem assim, eu não quero saber. Tá, mas o que que aconteceu contigo? Olha aí, tá todo enlameado, as botas sujas, a roupa dele era branca, tava toda suja de limo, não era mais, já tinha deixado de ser branca, porque ele tava trabalhando todos esses dias, né? O que que aconteceu contigo? Não sei o que. Aí, tu não tem vergonha? E aí ele bem assim. Aí o Cid ficou olhando surpreso, né? Disse assim, ficou doente. Aí logo nos veremos do Castelo Real e aí ele saiu assim, vou procurar um lugar tranquilo para passar a noite. Né? Quer dizer, o que que ele estava querendo, o que que o Notch estava querendo encontrar no Cid? Mais alguém que confirmasse que ele não tinha boa sorte, né? Que ele era um ser infeliz, um ser a última criatura do universo e que ele não tinha boa sorte e que estava dando tudo errado. Como o Cid estava com muito animado e ele não ficou esperando nada cair do céu, ele fez alguma coisa de diferente, assim, por menor que fosse a chance do trevo mágico nascer naquele lugarzinho ali que ele tinha separado, ainda tinha um pingo de esperança. E o Notch não, ele queria era confirmar que ele não tinha sorte mesmo e que estava tudo contra ele e que talvez até o Merlin estivesse mentindo para eles. E aí o Cid ficou. O Notch saiu dali, né? O Cid ficou apavorado com a reação do outro. E o Cid ainda pensou com os botões e disse assim: ó, o Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa. Né? Então quer dizer assim. Quantas vezes a gente quer que alguma coisa diferente aconteça na nossa vida e a gente não dá o primeiro passo e a gente não faz pelo menos alguma coisa. Né? Então, algumas pessoas têm sorte, mas a boa sorte ela pode ser criada por nós. E é isso que o Cid está dizendo ali. O lugar não tinha nenhuma condição que um trevo mágico se desenvolvesse, né? Porque não tinha água, a terra era velha, porque tinha pedras, porque não entrava luz ali, e só tinha sombra, não tinha luz. Então, não tinha nenhuma condição. E ele começou a criar condições para que tivesse assim, ó, uma mínima chance do trevo mágico nascer ali naquele lugar. Então, quer dizer, reclamar que as coisas não estão dando certo e continuar fazendo as mesmas coisas não vai mudar em nada. Pelo contrário, né? Aí vai acontecer como aconteceu com o Notch ali, né? Fica cada vez mais irritado e cada vez mais se vitimizando e dizendo assim, eu sou um azarado, que a sorte não... que eu não tenho sorte, que isso e aquilo, aquelas coisas que a gente fala de vez em quando. Né? E aí, então, nós vamos para a 7ª lei da boa sorte, que é, para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. O que significa isso? O Notch estava esperando que encontrar o lugar certinho onde o trevo mágico fosse se desenvolver. Aí ele ia lá, ia tirar o trevo e teria sorte ilimitada para o resto da vida. E o Cid não. Né? A partir do momento que ele viu que aquele lugar não tinha condições necessárias para que um trevo mágico se desenvolvesse,
Ele começou a criar as condições. E aí não se preocupou com o que ia acontecer depois, né? Porque ele fez a parte dele. E é essa a diferença, né? Então, assim, ó, as condições eram as mesmas para os dois, nesse caso. Mas ele começou a criar condições favoráveis para que a boa sorte viesse para ele, no caso do Cid. E o Nott não, ele estava esperando acontecer um milagre. E aí a bruxa Morgana e a coruja encontraram o Nott nessa mesma noite. Ela encontrou o Nott e ele disse, do que tu quer, bruxa malvada, né? Ele sabe que ela é muito má e tal. Ela disse assim, eu quero conversar contigo, mas eu quero te contar um segredo ou alguma coisa. Mas eu quero que mas eu só vou te contar se tu cumprir o trato comigo. Aí ele disse assim, eu não sai daqui, não sei o que, né, que não dava para acreditar nela. E tal, que todos sabiam da má fama que ela tinha. Aí ela disse assim, é sobre o trevo encantado. Mas tu vai ter que cumprir a parte do trato. Aí ele se interessou, porque ele estava querendo sorte, ele não queria ter trabalho nenhum. Aí ela, bem assim, ela disse, ele estava tão desanimado e com tanta vontade de se vingar do Merlin e ganhar do Cid que ele decidiu aceitar o trato, né, a proposta da Morgana, que era, ela disse para ele que ela sabia onde o trevo mágico ia nascer e que o Merlin também sabia, só que o Merlin mentiu para os cavalheiros. A ideia era que todos os cavaleiros viessem, mas como vieram só dois, só ele e o Cid, mesmo assim ele conseguiu desviar a atenção de todos do lugar onde ia nascer o trevo encantado. Aí ela disse que o trevo nasceria no castelo, era pro Nott matar o Merlin, e ele ficava com o trevo encantado, com o trevo mágico, e ela acabava com os problemas, não ia ter ninguém pegando no pé dela, né, que era o Merlin. Aí o Nott estava se sentindo, aí ela ainda disse para ele, ele disse, vocês levaram 2 dias para chegar aqui no Bosque Encantado, mas só tem uma noite para chegar de volta no castelo. Então vocês vão ter, vai ter que cavalgar a noite toda, mesmo que para isso precise sacrificar teu cavalo, né? Sem parar. Aí ele estava tão indignado, tão frustrado, tão se sentindo um desafortunado, que ele aceitou a proposta e subiu no cavalo e saiu dali em direção ao castelo para matar o Merlin, né? E ele acreditou no que a Morgana tinha dito para ele. E aí, assim, né? Ele tava tão louco de raiva que no fim fazia sentido. Foi por isso que todos os habitantes do Bosque Encantado me viram como um imbecil. Aí ele já começou a delirar, né? Como um imbecil que perdia tempo procurando um trevo mágico que nunca havia nascido nem nascerá. Aqui, agora faz sentido, pensou. E aí ele foi pro castelo, né? E aí chega a 8ª regra da boa sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores da boa sorte. E a última, o 8º trecho diz assim, aí desta vez a Morgana visita o Cid. A Morgana e a coruja visitam o Cid. Ela foi visitar o Cid, só que dessa vez ela contou uma história diferente para o Cid. Ela não contou a mesma história que ela contou para o Nott.
ela falou pro Cid o seguinte, que o trevo mágico ia nascer no dia seguinte, e mais que o Merlin tinha mentido para ele. Quem arrancasse o trevo mágico ia, ia morrer dentro de 3 dias. E aí seria uma desgraça para quem arrancasse. E aí diz assim, e a maldição, contudo, se ninguém o arrancar, quem morresse ia ser o Merlin ao cair da noite. Então quer dizer assim, quem arrancasse o trevo mágico ia morrer em 3 dias, se arrancasse. Mas se ninguém arrancasse o trevo mágico, o Merlin ia morrer naquela noite. Então quer dizer assim, alguém tinha que arrancar o trevo mágico, né? E aí, ela disse assim que por isso que o Merlin enganou ela, ele e o outro cavaleiro, que ela já tinha contado a história pro cavaleiro, pro outro, que era o Nott, né? Só que ela não disse que ela contou uma história diferente. E que ele já tinha ido pro castelo. E aí, ela pensando que deixou o Cid sem opção, né? Diz assim, se ele arrancasse, ele ia morrer em 3 dias, mas se ele não arrancasse, o Merlin ia morrer naquela noite. Aí então ele disse assim, ela falou para ele, né, que o melhor e o mais fácil seria fazer como o Nott, que abandonou o Bosque Encantado e não enfrentar o dilema, deixar assim como estava. Aí o Cid pensou alguns minutos, ele disse assim, bem, então eu partirei essa noite. Aí a Morgana, né, começou a se achar a criatura mais esperta de todas. Aí ele veio assim, mas eu vou procurar Merlin pra colher o trevo mágico. Porque aí ele corre, se quem arrancar o trevo mágico morre em 3 dias. E se não arrancar o Merlin morre, como ele vai morrer mesmo, aí se ele arrancar o trevo, o feitiço não vai ter efeito. E aí a Morgana, quando viu que ele era mais esperto do que ela ficou indignada e deixou ele e saiu dali, né? E aí o Cid pensou assim, né? Como é que o Nott se deixou ser enganado pela Morgana, né? Será que ele não sabia, como bom cavaleiro, que o verdadeiramente importante é não perder a fé na própria tarefa? Quer dizer, o Nott, a partir do momento que ele começou a falar com os seres encantados do bosque, e eles começaram a dizer que ali naquele lugar não tinham as condições para que um trevo mágico nascesse, ele já tinha perdido completamente a fé, né? Ele já não acreditava mais que ele pudesse encontrar o trevo mágico, e ele não se deu conta que poderia ter outras possibilidades. Quer dizer, o trevo ele não poderia ter uma outra chance, né? Quer dizer, não só dele encontrar o trevo, mas que o trevo fosse de se desenvolver se ele criasse as condições. E isso ele não conseguia ver. A cada... desculpa. A cada ser encantado que ele ia falando, ele ia perdendo a fé na própria tarefa, né? Ele ia desacreditando que o trevo pudesse crescer ali. E aí o Cid ainda complementa, né? E que ele aprendeu que a importância de manter a fé no que se acredita ser o certo. E aí, então, assim, de novo, qual a diferença do Nott pro Cid, né?
O Cid já tinha parado de procurar o trevo mágico há 3 dias atrás. Mas ele não deixou de ter fé que o trevo poderia se desenvolver ali, desde que tivesse as condições necessárias. E o Norte estava tão cego, esperando tanto, que ele só pensava em encontrar o trevo mágico e não em criar as condições para que o trevo mágico se desenvolvesse. E quantas vezes a gente quer as coisas, quer que elas caiam do céu e não faz o que precisa ser feito para conseguir aquilo que a gente quer. Seja se qualificar, seja estudar sobre aquele assunto, seja ver o que as outras pessoas fizeram a respeito daquilo, como é que elas conseguiram, como é que elas chegaram naquilo ali, como é que elas conseguiram ter. Então, são esse tipo de coisa, né? Começar a criar as circunstâncias, as condições necessárias para que a boa sorte se desenvolva. E hoje, a gente, nós paramos na 8ª regra. Semana que vem é a 9ª e a 10ª, e aí a gente finaliza e dá uma revisada rápida nas 10 leis da boa sorte. Então, lembrando, semana que vem começa a semana de lives. As lives vão acontecer às 14h47, de segunda a sábado. Elas não vão ficar gravadas, as da semana que vem. Então, é de extrema importância que vocês venham e assistam. E o final da live, resumo de livro com comentários, vai ser de manhã, às 10h06, na segunda. Tá? Então, quarta-feira tem live sobre autoestima. Amanhã eu já dou uns pitacos, umas pinceladas para vocês saberem qual vai ser o assunto de quarta-feira. Eu espero que vocês estejam entendendo. Vejam esse vídeo, compartilhem, mandem para alguém, vejam os anteriores, acessem o meu canal do YouTube, que os 2 vídeos anteriores a esse estão lá. E aí coloquem nos comentários o que vocês estão achando. Muito obrigada. Tchau.